Naquele dia, eu me esforcei para que a festa de 64 anos de Helena fosse perfeita. Preparei seu salmão escalfado favorito com molho de manteiga de limão, cenouras assadas e até uma torta de pêssego feita do zero. Tirei da gaveta aquela velha toalha de linho floral com as bordas desfiadas que ela tanto gostava, mesmo me repreendendo por usá-la. Eu me dizia que talvez, desta vez, as coisas seriam diferentes, não necessariamente melhores, mas talvez mais calmas. A mesa estava posta para 6. Helena, no lugar de honra, ladeada por Cecília, sua parceira de bride, nossa prima Cora e 2 vizinhos que me conheciam desde a adolescência. Eu servi o vinho, distribuí sorrisos entre os pratos. Era quase fácil fingir que aquilo era amor. Então, Helena ergueu a taça. A velhice sem bagagem, ela disse, com um sorriso de escárnio enquanto girava o vinho. E, finalmente, há uma vida livre de pesos mortos. Seus olhos encontraram os meus. Honestamente, Milena, o melhor presente que você poderia me dar é sair da minha vida. O silêncio engoliu a sala. Cecília tossiu baixinho. O garfo de Cora parou no ar. Eu encarei Helena, piscando depois 2 vezes. Não pedi explicações. Não queria ouvir aquilo de novo. Levantei-me devagar, desculpei-me com um sorriso que não me pertencia e segui para a cozinha. Deixei a água fria escorrer pelas minhas mãos até que elas ficassem dormentes. Em seguida, peguei meu casaco no cabide e saí sem dizer adeus. Naquela noite, eu estava sentada na cozinha mal iluminada, ainda com o casaco. A torta intocada sobre o balcão. A pia cheia de copos vazios, manchados de vinho e mal enxaguados. Olhei para a cadeira onde ela havia se sentado, a postura ereta, os olhos presunçosos, e me perguntei há quanto tempo ela ensaiava aquela frase. Talvez não tivesse ensaiado. Talvez fosse puro instinto. Lembrei-me de todos os aniversários anteriores, os anos em que eu, criança, fazia presentes costurados à mão, as décadas em que decorei sua varanda com velas. Os anos e anos tentando conquistar algo que ela nunca teve a intenção de dar. Levantei-me, guardei a torta na geladeira e observei os pratos. Não os lavei. Fui para a cama com o gosto do silêncio na boca e as palavras dela ecoando em meus ouvidos. Na manhã seguinte, abri meu diário em uma página em branco. A página permaneceu em branco por um longo tempo. Eu segurava a caneta, mas não escrevia. Minha mão pairava sobre o papel como se esperasse permissão. E na quietude daquela manhã, as memórias vieram sem serem convidadas. Eu tinha 26 anos quando larguei a pós-graduação. Helena havia escorregado no gelo na varanda e fraturado o quadril. Você é tudo o que eu tenho, ela disse ao telefone, a voz fina e manipuladora. Lembro-me do rosto do professor quando contei que não terminaria o semestre. Apenas tire uma licença, ele disse gentilmente. Eu assenti, mas nunca mais voltei. Mudei-me de volta para casa naquela semana. Era para ser temporário. Os anos se arrastaram, em pequenos incrementos, consultas médicas, medicamentos, compras, recados. Consegui um emprego em uma biblioteca local, com horário flexível e perto de casa. Namorei discretamente, mas nunca levei nada a sério. Toda vez que alguém perguntava sobre um futuro meu, eu dava um jeito de mudar de assunto. Quando Helena perguntou se podia modernizar a casa, concordei. Ela pintou por cima do corredor amarelo que eu tanto amava e substituiu os azulejos da cozinha por quadrados cinzas e frios. É mais moderno, ela disse. Convenci-me de que não importava. Ainda era meu lar, mesmo que não parecesse o meu. Deixei-a jogar fora a cadeira que comprei com o meu primeiro salário. Ri quando ela a chamou de cafona. Eu disse sim a cada pequeno não que ela impunha. Esse era o nosso ritmo, ela pedia, eu me ajustava. Mas agora, na quietude daquela manhã, parecia diferente. O padrão não era devoção. Era desaparecimento. Um desvendamento lento, fio por fio, até que eu não conseguia mais distinguir onde eu terminava e as expectativas dela começavam. Abaixei a caneta e finalmente escrevi algo, abri mão de tanto, tentando não fazê-la se sentir sozinha.
Mas nunca perguntei se me era permitido desejar mais do que sobreviver a ela. A tinta borrou na página. Rasguei-a, dobrei-a cuidadosamente e a guardei no fundo do diário. Então, abri a gaveta do arquivo e comecei a procurar meus extratos bancários. Não dormi aquela noite. Minha mente fervilhava, mesmo que meu corpo estivesse imóvel. Eu revivia todos os momentos em que deveria ter dito algo, imposto um limite, feito uma escolha que me priorizasse em vez dela. Mas eu não havia feito. Eu havia esperado a situação se tornar insuportável antes de ousar nomeá-la. Pela manhã, fiz chá, mas não o bebi. Sentei-me à mesa da cozinha, abri um novo diário e escrevi a frase como se ela estivesse esperando há anos para existir. Fui editada da minha própria vida. As palavras caíram mais pesadas no papel do que em meu peito. Li-as 2 vezes, depois as sublinhei uma vez. E então comecei. Fiz uma lista de tudo a que Helena tinha acesso. Contas conjuntas, a escritura da casa, minha senha rabiscada naquele bloco de notas da cozinha. Ela sempre fingia não notar. Circulei as coisas que precisavam mudar primeiro. Em seguida, reuni toda a papelada que pude encontrar, formulários de seguro, extratos bancários, o testamento que eu havia assinado sem ler anos atrás. Liguei para o banco e agendei um horário para removê-la como usuária autorizada. Pesquisei indicações legais e encontrei um pequeno escritório de advocacia a 2 cidades de distância. O nome do advogado era Vitor Silva. Gostei do som, firme, não chamativo. Não contei a ninguém o que estava fazendo. Nem para Cora, nem para minha vizinha. Certamente não para Helena. Aquilo não era vingança. Não era sequer raiva. Era ar. Depois de prender a respiração por mais de uma década, naquela tarde, eu estava no corredor e olhei ao redor da casa, não com sentimentalismo, mas com precisão. O que era meu? O que havia sido dado e o que havia sido tirado sem consentimento? Meus olhos pousaram na velha escrivaninha de bordo perto da janela. Foi a última coisa que meu pai tocou antes de morrer. Abri a gaveta e peguei o pequeno envelope onde ele costumava guardar dinheiro para emergências. Estava vazio. No dia seguinte, dirigi para me encontrar com o advogado. Helena percebeu. Não imediatamente, mas logo. Parei de lembrá-la dos compromissos. Não preenchia mais os silêncios com conversas educadas. Cozinhava apenas para mim, usando a panela pequena em vez da grande que costumávamos compartilhar. Ela começou a rondar novamente, oferecendo sorrisos semi-sinceros, comentando minhas roupas como se estivesse tentando soar maternal. Certa manhã, ela bateu na minha porta com uma bandeja de torrada queimada e chá forte. Imaginei que estaria cansada, disse ela suavemente. Não conversamos muito desde, bem, você sabe, ela acenou a mão vagamente, fingindo não se lembrar das palavras que havia gravado no centro do meu peito. Quer dizer, seu aniversário? Perguntei. Ela piscou. Ah, aquilo? Ah, Milena, foi uma brincadeira. Eu estava um pouco alterada. As pessoas dizem coisas. Eu assenti, mas não a deixei entrar. Mais tarde naquela semana, sentei-me em frente à gerente do banco enquanto ela puxava meu histórico de conta. Observei o rosto dela mudar a cada linha que ela rolava. Alguém tem transferido fundos regularmente para outra conta corrente, ela disse. São valores pequenos, mas consistentes. Mais de 6.000 neste último ano. Não falei. Não precisava. Eu já sabia. Naquela noite, encontrei Helena dobrando toalhas na lavanderia. Ela ergueu os olhos com aquela expressão cansada que vestia como uma armadura. Vi os saques, eu disse. Ela se endireitou. Do que você está falando? Da minha conta. Milhares tirados sem perguntar. Helena suspirou e jogou uma toalha na cesta. Você está exagerando. Foi para coisas que precisávamos, reparos, remédios, a manutenção do seu carro. Você nunca perguntou. Você não se importaria. Ela retrucou. Você sempre disse que estamos nisso juntas.
Meu Deus, Milena, você está sendo tão egoísta. Eu a encarei. Egoísta? Repeti. Sim, ela disse, a voz subindo. Você age como se devesse algo só por morar aqui. Não respondi. Passei por ela, subi as escadas e entrei no meu quarto. Tranquei a porta atrás de mim, não porque estava com medo, mas porque não queria explicar o limite em voz alta. Na manhã seguinte, encontrei uma carta na caixa de correio sem remetente. O envelope era simples, o papel grosso, dobrado cuidadosamente em 3. Não havia endereço de retorno, mas reconheci a caligrafia antes de abri-la, limpa, ligeiramente inclinada, escrita com carinho. A senhora Campos morava 2 portas ao lado. Havíamos conversado talvez uma dúzia de vezes em 15 anos. Ela sempre acenava da varanda, mas nunca demorava. Querida Milena. Espero que não se importe com a carta. Não quero intrometer-me, mas tenho observado da minha janela por muito tempo. Não para ser curiosa, apenas para testemunhar. Vi o que você carregou, o que você deu, a maneira como você desaparece para fazer os outros se sentirem mais confortáveis. Você não é invisível, Milena. E você não está errada. Com silenciosa admiração. Aurora Campos. Li 2 vezes, depois mais uma, só para sentir as palavras de novo. Meus olhos marejaram, não de dor, mas do conforto estranho de ser vista sem ter que me explicar. Dobrei a carta ao longo de sua dobra original e a coloquei no bolso de trás do meu diário, ao lado da página rasgada que eu havia escrito depois do aniversário. Não consertou nada, mas firmou algo em mim que vinha cambaleando há anos. Naquela noite, preparei o jantar apenas para mim e não ofereci para compartilhar. Helena não perguntou. Quando os pratos estavam limpos, abri meu laptop e procurei um cartório perto do escritório do escrivão do condado. Eu já havia ligado para Vitor Silva. O próximo passo seria assinar os documentos. Verifiquei as fechaduras antes de ir para a cama e coloquei o diário na mesa de cabeceira, onde eu pudesse vê-lo. Na manhã seguinte, vesti roupas simples e dirigi até o escritório do advogado. Vitor era calmo, ponderado e preciso. Seu escritório cheirava levemente a cedro, e as paredes estavam forradas com certificados que eu não precisava ler. Confiei nele no momento em que ele disse: você não precisa de uma guerra. Você precisa de um limite que se mantenha. Passamos a maior parte de 1 hora assinando papéis. Ele me guiou por cada etapa: bloqueio de contas conjuntas, atualização da escritura, revisão do meu testamento. No final, ele deslizou o formulário final em minha direção. Hesitei apenas brevemente antes de assinar. Lá fora, o vento havia aumentado. Quando cheguei em casa, as primeiras gotas de chuva já haviam começado. Helena estava na cozinha. Ela ergueu os olhos de sua palavra cruzada. Onde você esteve? Os olhos dela se estreitaram. Você tem andado distante ultimamente, e secreta. Não gosto disso. Não disse nada. Subi as escadas. Naquela noite, a tempestade veio, não do céu, mas pelo telefone. Começou com uma mensagem de voz da prima Sofia. O que está acontecendo aí? Sua mãe ligou. Disse que você está a excluindo. Isso é cruel, Milena. Depois vieram as mensagens de texto de velhos vizinhos, as passivas agressivas apenas verificando, houve algumas coisas preocupantes. E então Cora, que não se deu ao trabalho de adoçar nada, não acredito que você faça isso com ela depois de tudo que ela fez por você. Virei o telefone para baixo e o deixei vibrar até silenciar. Lá embaixo, portas batiam mais forte do que o necessário. Gavetas de armários abriam e fechavam com intenção brusca. Helena se movia pela casa com passos pesados, como se o som pudesse levar sua culpa escada acima. Permaneci em meu quarto e anotei tudo: não estou a punindo. Estou reclamando o que é meu. Na manhã seguinte, Helena bateu na minha porta. Você deixou seu ponto claro, ela retrucou. Agora desfaça. Abri a porta apenas o suficiente para falar. Não é um jogo, Helena.
Não há nada a desfazer. Ela me encarou, incrédula. Você vai se arrepender disso. Talvez, eu disse, mas pelo menos este arrependimento será meu. Fechei a porta e a tranquei. 2 dias depois, uma notificação foi entregue à casa, oficial, autenticada e irreversível. No final daquela semana, Helena havia partido. Ela não se despediu. Ouvi-a arrastar a bagagem pelo chão de madeira logo após o amanhecer. Sua voz, aguda e resmungando, ecoou pelas paredes enquanto ela ligava para alguém vir buscá-la. Um carro ficou ligado na frente por 10 minutos. Então a porta bateu e não ouvi mais nada. Esperei 1 hora antes de descer. A sala estava silenciosa. Faltavam alguns porta-retratos, algumas gavetas estavam abertas, mas a estrutura da casa havia permanecido. Minha casa, meu nome na escritura, agora incontestável. O silêncio me envolveu, mas desta vez não parecia uma acusação. Parecia respiração, espaço. Comecei devagar. A pintura das flores silvestres que eu havia guardado há 5 anos. Pendurei-a de volta acima da lareira. Troquei as lâmpadas do corredor por luzes quentes. Desci a colcha da minha avó do sótão e a espalhei sobre o sofá, os pontos azuis e verdes ainda macios sob minhas palmas. Abri todas as janelas da casa. Deixei o ar se mover por cada cômodo até que levasse o cheiro dela para longe. Mais tarde naquela noite, encontrei uma velha lata de chá no fundo do armário, aquela que eu costumava manter na minha gaveta da mesa de cabeceira antes que Helena a declarasse bagunça. Preparei uma xícara e a bebi na varanda dos fundos, com as pernas dobradas sob mim, o sol escorregando por trás das árvores. Pensei que poderia chorar, mas não o fiz. Não então. Em vez disso, fiquei sentada com uma calma tão tranquila que quase não a reconheci. Não alívio, não vitória, algo mais, algo como um retorno. Naquela noite, dormi com a porta do quarto aberta. Na manhã seguinte, matriculei-me em uma aula de arte no centro comunitário. A sala cheirava levemente a raspas de lápis e terebintina, acolhedora, vivida sem expectativas. Ninguém me perguntou por que eu estava lá. Ninguém perguntou meu sobrenome. Encontrei um assento perto do fundo, abri meu caderno de esboços e esperei. A instrutora, uma mulher chamada Lucy, com cachos prateados e tinta nas mangas, deu as boas-vindas a todos sem alarde. Não estamos aqui para sermos bons, ela disse. Estamos aqui para começar. Eu não desenhava desde os 22 anos. Não de verdade. Não desde que larguei a escola e guardei aquela parte de mim como um luxo que eu não podia pagar. As primeiras linhas foram hesitantes, minha mão rígida e estranha com um movimento que antes parecia instintivo. Mas na segunda aula, algo mudou. Eu não estava desenhando para ser vista. Eu estava desenhando porque parecia respirar novamente. Ninguém na sala sabia sobre Helena. Ninguém sabia sobre as contas bancárias ou as portas batidas ou o brinde de aniversário que havia rachado algo dentro de mim. Eles só sabiam a maneira como eu sombreava a luz, a maneira como eu borrava com a lateral do polegar, a maneira como eu ria suavemente, surpresa quando alguém contava uma piada baixinho. Era o suficiente. Cada semana, eu voltava para casa com carvão sob as unhas e uma sensação de quietude que eu não tentava explicar. Comecei a rearrumar a casa, um canto por vez. Pintei o banheiro de hóspedes de um verde sálvia pálido. Mudei a luminária de leitura para o outro lado do sofá. Preenchi porta-retratos com meus próprios esboços, retratos silenciosos de mãos, árvores e, uma vez, uma única margarida. Certa tarde, me peguei cantarolando enquanto cozinhava. Isso me assustou. Eu não fazia barulho apenas para preencher o espaço em anos. Naquela noite, sentei-me à janela com meu diário e escrevi uma frase: não estou construindo uma nova vida. Estou me lembrando da que deixei para trás. E então o telefone tocou. Era a voz dela, esvaziada, mas inconfundível. Milena, ela disse, mal acima de um sussurro. Sou eu. Não disse nada. O telefone estava quente em minha mão, equilibrado entre a memória e o instinto.
Não estou bem, ela continuou. Os médicos encontraram algo, e eu pensei que você deveria saber. Deixei o silêncio se estender. Ela suspirou. As crianças perguntam por você. Sentem sua falta. Todos nós sentimos. Foi a palavra nós que mais me atingiu. Eu podia imaginá-la dizendo, a mão no peito como se isso justificasse tudo o que veio antes. Sinto muito, ela acrescentou, mais suave agora. Eu disse coisas que não queria dizer. Mas esta casa não parece certa sem você. Nada disso parece. Olhei pela janela onde o esboço da Margarida agora pendia no canto do vidro. A luz a atingia de forma diferente a cada hora. Havia se tornado uma espécie de relógio para mim, marcando o tempo por como ela mudava. Que bom que as crianças estão bem, eu disse. E espero que você esteja recebendo o cuidado de que precisa. Ela fez uma pausa. Então, podemos conversar? Talvez você possa vir aqui só para me ver. Fechei os olhos. Não posso voltar a ser pequena, para que você possa se sentir grande, eu disse baixinho. Ela exalou bruscamente. Magoada ou com raiva. Eu não conseguia dizer qual. Então é isso. É isso. Ela desligou. Não chorei. Não tremi. Apenas fiquei sentada ali, respirando. O silêncio não parecia mais um castigo. Na manhã seguinte, saí para o jardim com uma pá em uma mão e um pacote de sementes na outra. O solo estava seco, mas macio, o tipo que acolhe a mudança. Pressionei as mudas de lavanda na terra, espaçando-as gentilmente com cuidado, depois as segui com sálvia ao longo da borda de trás da cerca. Não me apressei. Cada punhado de terra parecia uma promessa. Quando me levantei para esticar as costas, o sol estava baixo e quente sobre a varanda. Uma brisa se moveu pelos galhos e, pela primeira vez em anos, pude ouvir o mundo sem um filtro de tensão. Fiquei lá até que a luz mudasse para dourado. Então veio a batida. 2 meninas estavam nos meus degraus da frente, talvez com 7 ou 8 anos, os rostos abertos e curiosos. Uma segurava uma cesta forrada com um pano de cozinha. Oi, disse a mais alta. Estes são da minha mãe. A mais nova cutucou e acrescentou, ela diz que seu jardim a faz sentir corajosa. Pisquei, pega de surpresa. Bem, isso é muito gentil, eu disse, agachando-me ao nível delas. Diga a ela que agradeço. Elas sorriram e fugiram antes que eu pudesse dizer mais, o riso delas arrastando-se atrás como uma fita. Levei a cesta para dentro e a coloquei na mesa da cozinha. Ainda quente, o muffin cheirava a canela e maçã. Não comi um imediatamente. Apenas fiquei ali, deixando o silêncio se estender ao meu redor. Mais tarde, acendi uma vela na sala de estar e abri meu diário. Pensei que desaparecer me quebraria, escrevi. Mas talvez eu nunca devesse ser vista por eles. Talvez eu devesse ver a mim mesma. A vela tremeluziu, lançando um halo suave de luz sobre as páginas. E então virei para uma folha fresca e comecei a desenhar. Obrigada por ouvir a história de Milena. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.